Então, pessoal, vamos analisar hoje o capítulo 6 do livro do Gilbert, chamado O que é o Evangelho, onde ele foca sobre que a vida cristã é tornar-se um cidadão do reino de Deus, né? Foi a frase, né, o resumo do capítulo para mim seria isso aí: a vida cristã é tornar-se um cidadão do reino de Deus. E vamos fazer então uma ênfase especial nessa palavra reino, de acordo que é o governo de Deus, a autoridade de Deus sobre a vida do crente. Então, eu queria primeiro ler um par de versículos. Primeiro é o Salmo 145, onde se diz que eles anunciarão a glória de Deus, a glória do teu reino, certo? Do reino de Deus, e falarão do teu poder, para que todos saibam os teus feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu reino. Novamente reino aqui. O teu reino é reino eterno. Essa qualidade eterno é uma característica do reino de Deus. E o teu domínio, novamente domínio, reino, império, permanece de geração em geração. Novamente uma qualidade aqui com relação à duração, certo? Relação à duração do reino de Deus, é eterno. E termina dizendo que o Senhor é fiel em todas as suas promessas e bondoso com tudo o que faz. O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos aqueles que são prostrados. Então a gente vê que no Antigo Testamento, é Salmo de número 145, né, ele está falando sobre um tal de um reino. E mais, ele diz que esse reino vai ser anunciado por estes eles aqui. Esses eles somos nós, são os crentes, na minha interpretação. Os crentes vão ter que anunciar a glória desse tal reino, e portanto é importante para nós sabermos de que trata o reino que vós temos de anunciar, tá certo? Outro verso que aparece agora no Novo Testamento é Colossenses 1,13, que fala que Deus nos libertou do império das trevas. O império aqui, ou o reino, né? Reinado de Cristo, nos transportando para o reino do Filho do seu amor. Então diz que nós estávamos antes no reino das trevas e que ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, o reino de Jesus Cristo. Nós saímos então, ou melhor, fomos sequestrados do reino das trevas e levados para o reino de Cristo, o reino de Jesus. Foi a obra que Deus fez sobre as nossas vidas. Para finalizar, um outro verso importantíssimo é o de Marcos 1, 14 e 15, onde Jesus Cristo, na primeira vez que ele se expressa, né, que está registrado nos evangelhos, a primeira vez que ele fala sobre isso, né, sobre o que é o reino, o que ele veio, né, a fazer aqui. Marcos 1,14 diz que depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus, tá certo? E que é o que ele pregava essa boa notícia do reino de Deus que ele pregava. O que ele dizia? Ele dizia que estava o tempo cumprido e que o reino de Deus estava próximo. Essa expressão próximo, ela podia ser representada, né, considerada tanto quanto a distância, né, próximo. Jesus Cristo estava próximo dos discípulos, mas também com relação ao tempo, né? Temporo-espacialmente ele estava próximo. O reino estava próximo, estava chegando, e Jesus Cristo, que era o próprio reino, estava ali, que é o reino, o rei desse reino, estava ali perto deles. E o convite de Cristo é então que eles se arrependessem e crescem no evangelho para que eles pudessem entrar nesse reino, para que eles saíssem do reino das trevas e fossem para o reino de Jesus Cristo. Eles tinham que arrepender-se. Era uma obra feita toda ela por Deus no coração do homem, fazê-lo arrepender-se e fazê-lo crer no evangelho para que ele saia de um reino a outro. Que características tem o reino? Se nós analisamos um reino qualquer aí que nós tenhamos estudado, conhecido, temos que o reino tem um rei, um reino tem regras, tem leis, um reino tem súditos, tem pessoas que pertencem a esse reino, um povo. Tem uma duração em geral, né? O reino durou a partir de tal ano até tal ano, a partir de tal sucesso até tal sucesso. Tem um início, tem um fim. Os reinos têm inimigos, os reinos têm territórios. Possivelmente tem várias coisas mais, eu só quero me centrar nessas aqui que eu falei.
Uma coisa importante nisso aqui é que a gente vai fazer essa analogia do reino, e porém, como é uma analogia, não é perfeita, eu não posso levar ela até as últimas consequências sempre. Temos que tomar cuidado com o que a gente está fazendo a analogia. Então, se nós analisamos o reino de Cristo e o reino das trevas, poderemos diferenciar aqui que quando estamos falando do reino da luz, do reino do amado de Deus, o rei é o próprio Jesus Cristo. As regras, eu diria que são o Novo Testamento, que dá luz sobre o Antigo Testamento. Os súditos seriam os crentes, tá certo? Esse povo, esses súditos são os crentes. E a duração, né? Esse reino começou com a vinda de Cristo, né? Foi inaugurado por Cristo e vai até quando? Até quando que ele vai? Vimos no Salmo ali que esse reino, ele é reino eterno. Não? Vimos aqui, ó, que ele era um reino eterno, permanecia de geração em geração. Então esse reino, o fim dele é a eternidade, né? Ele é um reino eterno, não tem fim. Quem é o inimigo desse reino? O inimigo desse reino, né, é o diabo. E o inimigo desse reino é a morte, o pecado. Muitas vezes nós mesmos, quando ainda carregamos o velho homem, esse velho homem ainda é inimigo do reino de Cristo. E o território? O território é uma parte um pouco mais complicada, mas no meu entendimento a gente poderia dizer que o território onde o Cristo reina seria no coração do homem. Porém, eu acho importante a gente sempre, nesse tipo de expressões aí, o coração, explicar um pouco com mais calma, né? Porque o coração, não estamos falando do coração ali, das veias, das artérias, né? Já estamos falando da vontade do homem, tá? Eu acho que isso é importante frisar. O coração são as vontades, os desejos, os planos, tá certo? Que o homem tem. Deus, Jesus Cristo, quer que esse coração, essas vontades do homem sejam o seu território, que sejam dele, que nós tenhamos as vontades, os desejos e os planos que Deus tem para os nossos corações. Se nós analisamos o reino das trevas, tá certo? Este aqui é o reino do Filho do seu amor, o reino das trevas. O seu rei é o diabo, né? As suas regras são a autonomia do homem, eu diria. Quando o homem se diz autônomo, que ele por si mesmo, né, nomos, por si mesmo ele dita suas próprias leis, não há umas regras externas, ele que impõe as suas próprias leis. Ainda algumas vezes, sob o seu próprio raciocínio, ele decide se acolher um tipo de regras já existentes, as diferentes religiões que existem no mundo, mas todas elas ele decide, ele toma cada uma delas devido ao seu próprio raciocínio, ao seu próprio entendimento. Então, no final das contas, ele é autônomo. Esse é o desejo do diabo, que os homens se sintam autônomos para viver de acordo com as suas próprias regras ou de acordo com as regras de um sistema que ele acha que é mais interessante. No caso do reinado de Jesus Cristo, essas regras são o Novo Testamento, né? E muitas vezes vão contra a vontade natural do homem. Os súbditos são todos aqueles que são os descrentes. Esse povo, esse reino começou com a queda, né? A queda de Adão no Éden, e vai durar até a segunda vinda de Cristo. Esse reino vai terminar. Porém, esse reino já ele sofreu uma prévia de que vai terminar, uma declaração de que vai terminar, é só questão de tempo, com a morte de Cristo na cruz, quando venceu a morte. O inimigo, então, é o próprio Jesus Cristo, né? Deus, né? E o território é o mesmo território do coração do homem, é exatamente o mesmo. É esse território aí o que está em disputa nessa guerra entre esses dois reinos. Se nós pensamos um pouco sobre a questão dos reinos, eu queria falar um pouco sobre o ser humano. Ele, como nós ouvemos exteriormente, nós não conseguimos identificar de que reinos eles são. Então nós vemos os homens, as mulheres, eles são aparentemente iguais, externamente eu não consigo saber nada sobre eles.
Porém, alguns desses seres humanos têm o reino de Cristo, que eu vou pintar esse coraçãozinho ali de vermelho, e alguns são autônomos ou estão no reino do diabo, né? Coloquei ali o homem e a mulher sem nenhuma intenção em especial. O que acontece então? Nós por fora vemos os homens, vemos as pessoas. Só que o coração, a sua vontade, o que é interno, nós não vemos. Quem vê isso é somente Cristo, né? Somente Deus. Porém, nós podemos ver as obras das pessoas, né? Então eu vou desenhar aqui as obras com uma mãozinha, tá certo? A mãozinha vermelha seriam as obras boas, agradáveis a Deus, que correspondem a um coração onde Deus reina. E as obras ruins seriam aquelas obras que fazem as pessoas ímpias, que são obras de acordo com o seu próprio coração ímpio. Muitas vezes isso daí não é um a um, ou seja, os homens que têm o coração de acordo com a vontade de Deus, às vezes fazem obras que não correspondem à vontade de Deus. Porém, os homens que não têm o coração de acordo com a vontade de Deus, né, esse coração cinza aqui, as obras dele, vistas por Deus, sempre são más. Ainda que aos olhos dos homens, às vezes a gente possa se enganar e pensar que as obras dessas pessoas são boas porque elas fazem talvez o bem, né, e tal, porém não vem de um coração puro. Então é importante isso, né? Nós vemos coisas, o homem vê, o homem consegue enxergar as obras, boas ou ruins, tá certo? Porém, Deus, ele realmente vê o que importa, que é o coração das pessoas. E é isso que ele quer, isso que ele mira, ganhar o coração das pessoas. Então, nessa guerra aí, existem pessoas que são do reino de Cristo e pessoas que são do reino das trevas, né? Então eu pintei ali, externamente são todas elas iguais, porém internamente algumas têm o coração já transformado por Cristo, é território onde Cristo manda, onde a sua vontade é desejada, e em outros esse coração cinza ali é onde o homem é autônomo e onde então é o reino do diabo se manifesta, né? Apesar de que as suas obras sejam boas ou ruins, lembremos que as obras, que é o que nós vemos, às vezes podem vir de um coração bom ou de um coração ruim. Então todos os homens aí estão vivendo, estamos todos misturados aí entre homens que são de Cristo, homens que não são, né? Homens, mulheres, e nós vivemos então nessa nossa época, né? Cada um dos crentes que viveu na sua época rodeado de homens que o seu coração também era de Cristo e de homens que coração não pertencia a Cristo, que a sua vontade não pertencia a Cristo. Aqui um pouco que eu já falei, né? As obras aos olhos dos homens e as obras de Deus, né? Então vemos aqui que no coração do homem bom as obras poderiam ser boas, mas eu posso também ter um coração de um homem bom, onde Cristo reina, que ele de repente às vezes mostre obras ruins. Porém, no caso do ímpio, as obras, ele pode ter obras também boas e ruins, porém o que Deus olha aqui é somente o coração, para ele as obras não importam, né? Então, este tipo de homem, né, que às vezes nós vemos que é aquele nosso vizinho, que é um homem que tem bons sentimentos, trata bem a sua família e tal, porém o seu coração não é de Cristo. Que ele tenha obras boas nada mais é do que a graça comum de Deus se expressando na sua vida. O que acontece? Nós estamos em uma guerra entre esses dois reinos, né? Então, diz ali o texto, né, que você pode ver que a guerra acontecendo durante toda a vida de Jesus, narrada no Novo Testamento. O rei Jesus vai sozinho ao deserto para enfrentar a Satanás, aquele que havia tentado Adão e tinha vencido ali, e lançado ao mundo a corrupção, muitos anos antes. Então há uma guerra entre esses dois exércitos, esses dois reinos. E lembrem, essa guerra é pelo coração dos inimigos. O território a ser tomado é o coração dos seus inimigos. O reino, né, quando Cristo vem, ele começa esse reino é inaugurado e ele começa a invadir os corações dos homens, tá certo? E isso aí é representado como? Por exemplo, ele começa a fazer milagres e abrir os olhos, né, dos cegos, tá certo? Entra luz na vida deles, é como se ele estivesse entrando no coração, de acordo, tomando aquele coração.
Ele vence a morte, né, quando chama Lázaro, né, Lázaro levanta e vence a morte. Quando Cristo chega à cruz e morre na cruz, ele diz que toda a sua obra está consumada. Lembrem, essa obra está consumada, porém o tempo em que o reinado de Satanás termine ainda não aconteceu. Vai acontecer certamente em um determinado momento, que é o dia do Senhor, mas a obra está consumada. Cristo já fez completamente a sua obra. O poder da morte fracassa totalmente quando o anjo diz com um sorriso, né, diz ali o texto: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Com a ressurreição, Cristo sela completamente a sua vitória sobre a morte. O que aconteceu quando Cristo veio? Quando ele disse lá, olha, o reino está próximo. Lembram lá Marcos 1? Ele começou, Cristo é este homem, né, que sempre tem obras boas. Você vê as suas mãozinhas vermelhas ali, e o seu coração, eu coloquei uma cruz para diferenciar ele dos outros homens. Então o que acontece? Ele chegou, inaugurou o reino, e quando ele inaugurou o reino, né, criou-se uma nova era, que é essa era que a gente conta, né? Estamos a 2017 hoje, ano do Senhor, e essa era foi contada a partir da vinda de quando ele veio e começou a inaugurar esse novo reino. Ele começou a afetar o coração das pessoas, como aparece ali no desenho, né? E esses corações, então, eles começaram a ser transformados em corações de pessoas, né, com o território de Cristo, corações que se sometem à vontade de Cristo. Ele inaugurou isso, esses novos soldados, digamos assim, que ele foi conquistando, têm a mesma função de mostrar aos outros homens a Cristo, para que outros corações venham sendo tomados, que sejam sendo levados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Diz então o texto, né, no livro ali, o reino ainda não está completo, ele está nessa transformação, está se expandindo. O homem forte foi amorrado, mas o reino não foi destruído. Isto é, o diabo, que antes de Cristo reinava na maioria do mundo, né, tirando Israel, que era conhecido, conhecia a palavra do Senhor, era a única exceção. O resto era domínio completo de Satanás. Quando Cristo veio, ele foi amarrado, enquanto que o evangelho, a notícia sobre o reino de Deus, se expandiu e foi levada, né, a toda a terra conhecida, e daí para frente começou a se expandir. Então esse homem forte está amarrado, mas não foi vencido, ele continua ainda existindo, não foi aniquilado. Cristo inaugurou o reino, mas até que se complete, né, até a segunda vinda de Cristo, eles ainda vão estar por aí. Naquele dia, ele disse aos anjos: ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticaram iniquidade. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai, né? Depois que Cristo voltar, vão estar então os justos, né, os que receberam esse coração de carne, aqueles corações onde Cristo reina, vão estar para sempre com o seu Pai. Ainda diz: digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Então, até aquele dia, o reino vai estar se expandindo ainda, e depois daquilo ali, então, Cristo vai reinar soberanamente sobre o seu povo, sem nenhuma presença do pecado. A salvação preparada para revelar-se no último tempo, né, que é a partir dessa segunda vinda. Deus mesmo limpará de nossos olhos toda lágrima, e veremos finalmente a sua face. E aí então a guerra vai estar terminada, mas por enquanto nós estamos em guerra, né, com o nosso capitão Jesus Cristo, em busca dos territórios que ele quer invadir, que são os corações dos homens. Só quando Jesus voltar, né, a terra vai ser um lugar belo de se viver, né? Não vai existir essa beleza, essa perfeição sem Cristo, né? Então é impossível que nós tenhamos otimismo no homem, porque o coração do homem é ruim. Sem Cristo não há possibilidade que isso aconteça. Os cristãos não vão produzir o reino de Deus na terra, mas os cristãos têm feito e ainda podem fazer imenso bem no mundo, né? O bem que recomendará a Deus, a Jesus Cristo e ao mundo. Então todas as nossas obras boas devem ser feitas na intenção de recomendar a Deus e a Jesus Cristo ao mundo, não somente fazer o bem por fazer o bem. Em resumo, nossos desejos e esperanças, né, ou seja, nosso coração, se centraliza firmemente, não tanto no reino, e sim no rei desse reino, que é Jesus Cristo. Queria que a gente escutasse uma música que é bem famosa, bem conhecida por nós, que é o Salmo 24, vocês escutam ela um segundo.
recebido na glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portadas eternas, porque é o Rei da glória. Quem é este Rei da glória? O Senhor Todo-Poderoso, o Senhor poderoso. Então essa música aí é o Salmo 24, diz que o Senhor, que as portas devem se levantar porque vem o Senhor poderoso na guerra, né? Ele vai se levantar, as portas vão se levantar para que o rei entre. Como que eu entendo isso aqui, né? Que nós temos aqui o reino de Deus e nele Jesus Cristo vai entrar vitorioso, vai em caminho desse novo reino. Estas são as portas aqui, ó, que vai levantar suas cabeças, vai se levantar para que entre o Rei da Glória. E esse rei vem com o seu povo, mas ele também vem com aqueles que não aceitaram, né? Todos esses eles vêm como escravos aqui, ó, umas correntes aqui no seu pescoço. Eles são escravos de Cristo, mas não aqueles escravos que faziam a sua vontade, são aqueles escravos rebeldes. Então quando vem o Rei da Glória que vai entrar na sua cidade, como acontecia lá nas guerras do Antigo Testamento, o povo quando voltava trazia o povo inimigo como prêmio, como tesouro do que eles tinham roubado, eles e seus bens, como espólio. Então Cristo vai entrar novamente. Salmo 24, as portas vão se levantar, vai entrar com o seu povo, com os seus escolhidos, aqueles que o aceitaram como seu rei, mas também com os que não os aceitaram, esses porém como escravos para o fogo eterno, para o que a gente chama de inferno, né? O que o Senhor chama de inferno. Quando chegarem lá no reino de Deus, aqueles nos quais o coração era segundo a vontade de Deus estarão reinando com o Senhor Jesus Cristo, e os que não o fizeram assim vão estar então presos, né, aqui, ó, na prisão eternamente, no que a gente chama do inferno. Isso daí é o fim dos tempos, né, o que vai acontecer. Esses dois reinos vão se resumir em que um reino vai ser o vencido, o reino de Satanás e o seu povo, e o reino vitorioso de Cristo e o seu povo, que foi ganhado, cada uma dessas pessoas ganhadas por Cristo durante a sua vida. A entrada no reino de Deus depende de quê? Como que eu passo de um reino para o outro? A entrada de reino depende unicamente de que a pessoa se arrependa do pecado e creia em Jesus Cristo como seu Salvador, né? Aquela verso de Colossenses 1 que dizia que éramos transportados das trevas para o reino de Cristo, de Jesus Cristo, o reino da luz. A maneira de ser incluído nesse reino de Cristo, então, é vir ao rei, né? Vimos que o rei era Jesus Cristo, não somente clamando como um grande exemplo que nos mostra a maneira de viver melhor, mas confiando humildemente nele como Senhor, né? Como Senhor, como amo. A palavra amo, eu acho que ela é melhor que a palavra Senhor para nós. Crucificado e ressurreto, como o único que pode livrar-nos da sentença de morte eterna, né? A morte eterna é aquela prisão que vimos aqui, o inferno para sempre. Em última análise, o sangue do rei é a única maneira de entrarmos no reino. A forma de passar das trevas para o reino de luz é através do preço do sangue, o preço que é o sangue de Cristo, pago por ele na cruz por cada um de nós. Então, o que é o evangelho? O chamado a viver para o rei. É isso aí. Quando a gente evangeliza alguém, o que você está dizendo para ele, olha, você tem que abandonar a vida para você mesmo e levar a tua vida à vontade de Cristo, para que ele seja o rei na tua vida, para que a tua vida tenha um sentido, para que possa estar eternamente junto a ele. Então, o cidadão do reino, ser um cidadão do reino
é ser chamado a viver a vida do reino, né? Aquelas leis debaixo daquele rei, tá certo? Diz que em Romanos 6 Paulo exorta os cristãos a reconhecerem que foram resgatados do domínio do pecado. Novamente, é o resgate de Cristo pelo domínio para tirar os homens das trevas e levá-los para a luz. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, mas para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória de Deus, assim também andemos nós em novidade de vida. Lembram aquelas obras que nós vimos, né? A nossa vida vai ter aquelas obras boas que são consequência da vontade de Deus em nossos corações. Então, o reino deve ser também, assim também devemos vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para o reino, para Deus, em Cristo Jesus. Então nós devemos abandonar todas aquelas obras que tínhamos quando estávamos nas trevas, tá certo? E agora, por gratidão ao Senhor, porque Ele fez por nós, comportarmos de acordo com a sua vontade, obras boas de acordo com os olhos de Deus. Depois disso, o que acontece? Depois que a pessoa ela é convencida por Cristo, entrega o seu coração para que as suas vontades sejam as de Cristo, ela deve então buscar uma igreja, né? Na igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornará conhecida, dos principados e potestades nos lugares celestiais, diz a palavra, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor. Então essa igreja que nós vemos hoje aqui, ela contém todos aqueles homens e mulheres que entregaram seu coração, mas é bom ter cuidado, também existem na igreja homens que o seu coração não é de Cristo, tá certo? Eles podem estar ali enganados, de acordo? Isso é interessante nós vermos, não? Talvez não para olhar para o vizinho do lado, mas olhar o seu próprio coração. Nós estarmos seguros que nós não estamos enganados no reino de Cristo, que o nosso coração de fato deseja o que Cristo deseja, tem as vontades que Cristo deseja. Eu desenhei as mãozinhas deles ali vermelhinhas, mostrando que eles faziam obras boas. Você em geral vê na igreja as obras das pessoas em geral são boas, né? Às vezes a gente pode detectar obras que não são boas também, porém essas obras boas ou ruins podem vir de corações que são bons ou ruins, podem vir de corações que são de Cristo, como podem vir de corações que não são de Cristo. Nós novamente não vemos o coração, vemos somente as obras. Então tomemos cuidado para que nós não estejamos enganados dentro da igreja. Podemos ter um coração que ainda não é de Cristo. Finalmente, né, o ponto 6 do livro ali, ele diz que temos que continuar avançando em meio das trevas, permanecendo fiéis. Então a nossa função, né, é mostrar a Cristo, falar de Cristo, né, para que aquelas pessoas que ainda estão no reino das trevas possam escutar da boa notícia, do Evangelho do Senhor. Jesus Cristo morreu na cruz para salvar pecadores. E se essa pessoa que está escutando o Evangelho coloca a sua confiança em Cristo, coloca os desejos do seu coração em fazer a vontade de Deus, possivelmente Deus já está obrando nela para que esse coração, então, ele passe a ser território do Senhor. Essa é a nossa função, avançando em meio às trevas para que os que estão ao nosso redor possam conhecer de Cristo e que Ele certamente faça a sua obra sobrenatural em cada um deles. Isso é importante porque isso aí me leva ao primeiro texto que nós vimos, que falava que eles anunciarão, de acordo? Anunciarão as glórias do teu reino. Isso é o que nós estamos chamados a fazer, anunciar as glórias do reino. Anunciar as glórias do reino. É isso aí, pessoal, que eu queria deixar para vocês. Espero que já tenha sido de ajuda. Foi o que eu mais ou menos peguei sobre o texto do Gilbert. Um abraço.